Fala, meu povo, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, reagindo à entrevista de Carpini à TNT. Ele falou sobre o momento do Vitória, quando ele chegou, renovação, carreira e muito mais. Então você que não assistiu ainda, eu vou reagir aqui e assistir junto com vocês, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santiago, já peço pra você apertar no gostei, mandar pra galera compartilhar. Faltam só 6 pra gente bater 82 mil, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Vamos lá, o Canto está na contagem regressiva, posso chamar assim, rumo a 100 mil. Vamos nessa, Thiago Carpini. Técnico do Vitória é o convidado do Último Lance. Foi na quarta-feira, eu não consegui ver, tô gravando isso daqui hoje, quarta-feira, e vai sair na quinta de manhã. Vamos lá, Carpini na tela, 1, 2, 3 e play. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de a gente poder bater um papo. E eu queria começar te perguntando como que foi essa campanha do Vitória na sua concepção, né? Muita gente taxava o Vitória como um time candidato ali à briga pelo rebaixamento, e o que a gente viu, sobretudo nessas últimas rodadas, né? O Vitória numa franca ascensão, um time muito difícil de ser batido, principalmente dentro de casa, um visitante indigesto também, um atacante que foi artilheiro do campeonato, o Alejandro, time que tinha um grande potencial ofensivo, principalmente. Como que foi essa campanha para você, assim, quase que meteórica, né, do time do Vitória, que terminou o campeonato muito bem, o Carpini? Eu acho que foi desafiador, né? É natural uma equipe que há 2 anos atrás vinha disputando divisões muito inferiores, né? Você sai de uma Série C para uma Série A. A ascensão ela foi muito rápida. Eu acho que o clube num todo, dentro dos departamentos do processo, das coisas que a gente acredita de futebol, é natural que não acompanhe toda essa diferença que existe nessas divisões, de uma C para B e da B para uma Série A. Então, naturalmente, o Vitória sofreria, faria assim uma campanha de permanência, mas eu acredito que o planejamento do clube inicialmente seria fazer uma campanha de permanência um pouco mais segura, né? Mas à medida que as primeiras rodadas aconteceram e a pontuação não encaixou, eu acho que ligou ali um alerta e, sem dúvida, foi desafiador, né? As 7, 8 primeiras rodadas, eu cheguei na 7ª, 8ª rodada, se não me falha a memória. O Vitória tinha apenas um ponto, um empate, e você tirar essa pontuação começando de um início tão ruim assim em relação à pontuação, né? Tinha, claro, bons trabalhos do professor Léo Condé, coisas que nós aproveitamos e demos continuidade dentro daquilo que a gente acredita de ideias. Você tirar essa diferença em jogos contra Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, enfim, é muito difícil, mas nós tomamos ali decisões drásticas no início, né? Não só dentro de ideias e propostas de jogo, mas no clube no geral, né? Pessoas saíram, atletas, né? O famoso trocar o pneu com o carro andando, foram 12 ou 13 dispensas, mas... Isso tudo? Rapaz... 5, 6 contratações na janela, e mesmo com essa diferença de atletas, nós conseguimos reduzir bastante a folha do Vitória. E as coisas foram acontecendo, o resultado, o encaixe, a proposta e principalmente a aceitação dos atletas, que eu acho que isso é fundamental, independente de qualquer profissional que esteja no comando, qualquer ideia que está sendo proposta em relação a jogo, a conceitos. Eu acho que a aceitação e a assimilação ela foi fundamental e, claro, acompanhar dos resultados, senão também de nada valeria. Até aqui, algo que ele fala muito nas coletivas, né? O entendimento e a aceitação dos atletas também foram 2 situações, 2 contextos fundamentais, né? O resultado é importante, né? Porque é ele que acaba justificando toda essa campanha. Você está com um contrato renovado para o Vitória no ano que vem. Foi anunciado ontem pelo clube que você permanece para 2025. Tem uma Sul-Americana pela frente e o Barradão foi um grande aliado, né, o Carpini? Assim, a torcida do Vitória, ela chegou a viralizar nas redes sociais durante esse campeonato porque o desde a Série C. O torcedor do Vitória, ele fez a diferença, né? Ele empurrou o time muitas vezes. O que você pode falar da importância do torcedor do Vitória para essa campanha também, já projetando o Barradão cheio para o ano que vem, para os desafios de 2025? Não, o torcedor nosso ele foi fundamental. O fator casa para nós, por mais que em alguns momentos o fator casa a gente não conseguiu fazer valer. Claro que na reta final as coisas aconteceram, mas nós tivemos também dificuldades dentro de casa. Mas o torcedor nunca deixou de nos apoiar.
Uma cena me marcou bastante. Nós tínhamos vindo de um jogo em casa, não me lembro contra quem, e foi uma derrota no Barradão, que nós fizemos um bom jogo, talvez o Vasco, tomamos o gol no finalzinho. E na quarta-feira a gente já tinha uma viagem para Goiânia para enfrentar o Lanterna. Na verdade não, porque depois do Vasco teve a data FIFA, teve uma semana de pausa. Mas, tirando isso, é verdade. Foi um jogo que a gente foi bem, tomou 1-0 e depois de um tempo a gente pegava o Goianiense. Eu não lembro se foram 7 ou 10 dias depois. O Lanterna da competição e o vice-Lanterna, que era o Vitória. E tinha, sei lá, 3, 4 mil pessoas no aeroporto de Salvador para desejar boa viagem, acompanhar a torcida, coisa que eu nunca vi assim, né? Então, coisa que eu nunca vi. Bom, sem dúvida o torcedor. A gente é diferente. O Vitória ele foi fundamental. O Barradão pulsava a cada partida. E com isso o clube foi também crescendo, né? A equipe foi crescendo como um todo, coletivamente, como você mesmo colocou aí na pergunta anterior em relação ao artilheiro da competição, coisa que nunca aconteceu. O Vitória nunca teve um artilheiro na Série A nessa edição de pontos corridos. O Alejandro era um cara questionado pelo torcedor, né? Pegava na bola no primeiro toque, já era vaiado. Não sei se era vaiado, eu confesso que aí eu não tô rebatendo ele não. Eu não lembro se o Alejandro era vaiado, era muito cobrado. Acho que ele já chegou a ser vaiado em substituição de fato. Mas durante o jogo eu não me recordo, mas posso estar errado. Terminou tendo muitas oportunidades e fazendo gols. O próprio Lucas Esteves, que foi um cara que na minha chegada nem jogava, era opção, e acabou muito valorizado a temporada, assim como o Raul Cáceres e outros atletas. Então isso não foi o meu trabalho, não foi a minha chegada, foi a assimilação. Claro que nós, enquanto comissão, nós contribuímos com o processo, mas todos fizeram parte, né? A própria staff do clube, a diretoria, os atletas principalmente, e o torcedor, que ele foi fundamental em toda a nossa caminhada. O Carpini, beleza? O Formiga aqui, prazer falando contigo. Primeiro, parabéns pela caminhada, que eu acho que o Vitória foi muito importante para você e você foi muito importante para o Vitória. Depois da saída ali no São Paulo, né, muita gente querendo questionar a ascensão àquele posto depois de trabalhos muito bons, e eu acho que no Vitória você comprovou que nada daquilo ali foi por acaso e as coisas voltaram para o trilho. Mas aproveitando o gancho de futebol nordestino e torcida, o Gabigol ontem foi ao Podpah e falou que tem vontade de jogar no Nordeste. Não sei se o Vitória está no radar aí, mas ele elogia a própria torcida do Vitória. Elogia a torcida do Vitória e, óbvio, brincadeiras à parte, assim, o Vitória hoje está com dinheiro para fazer investimento. O futebol nordestino vai ter... Oi? Não desse tamanho. Mas é aí que eu vou chegar, né? Qual é o grau de ousadia do Vitória para o ano que vem, entendendo que é um ano muito histórico para o futebol nordestino, que agrega não só qualidade, mas um espírito para a competição que é diferente, e eu acho que naturalmente olhar para o rival que está fazendo muito investimento acaba puxando para cima a pressa de também dar uma resposta. Como é que está o Vitória para 25? Não vai mirar no Gabigol, mas tem alguma coisa no radar grande para o torcedor entender que essa permanência é um salto gigante na história do clube? Tentar manter o próprio Alejandro também. É um desafio. Existem bons nomes no radar, a gente vem monitorando, conversando. Manter o Alejandro também é uma prioridade, mas eu tenho passado isso para o presidente Fábio. Não é essa permanência que ainda vai colocar o Vitória numa prateleira, num patamar onde ele consegue fazer grandes investimentos, né? Eu acho que é um processo. As coisas ruins aconteceram também por processos negativos que levaram a Vitória à Série C. O clube ainda vem numa reconstrução. Eu acho que nós temos que manter o equilíbrio, os pés no chão. Ainda não é um momento de grandes investimentos. Acho que sobe-se um pouquinho o sarrafo dentro da realidade do que foi 2024, mas não muita coisa. Nós ainda somos um time de operário, um time de boas, que procura boas oportunidades no mercado. E dentro disso talvez fazendo algum esforço maior para determinadas posições ali, talvez alguns pilares dentro da equipe. Eu acho que isso se faz necessário. Ou seja, não criem tanta expectativa com contratação, que não significa que as contratações serão ruins, né? Mas sabe o que me parece? Me parece que Fábio é o cara sonhador. Claro, o Fábio trabalha muito, mas falando de perfil, Fábio é o cara mais sonhador e Carpini é o cara que bota o pé no chão, sabe? Sempre com muita cautela, com muita prudência. Em relação a esse próximo passo, meu no Vitória foi muito importante. Muitas pessoas questionaram a minha ida ao Vitória, né? Porque eu aceitei 7, 8 jogos, 1 ponto, um time fardado ao rebaixamento. E eu sou um cara muito movido a desafios, e não era uma resposta para ninguém, não. Era uma resposta para mim mesmo, porque eu sei da minha capacidade, né? Só eu sei o que aconteceu dentro de São Paulo.
O São Paulo para mim foi maravilhoso, foi uma grande oportunidade, uma camisa de grife que mudou o meu patamar de carreira, de vida. Talvez aquela resposta ao imediatismo do mercado, e todos fazem parte desse processo, nós profissionais, vocês enquanto imprensa, torcedores, enfim, que a gente clama tanto por essa reformulação, mas quando ela acontece, essa renovação, a gente não tem a paciência necessária. E ele pediu muito aqui no Vitória, logo que ele chegou, pediu para paciência, principalmente para a imprensa, né? 50% de aproveitamento, o título da Supercopa. O título foi um jogo, mas se tivesse perdido também era um jogo, contra um rival que foi o Palmeiras. E nada disso teve tanto peso quanto alguns momentos, como por exemplo a eliminação contra o Novo Horizontino dentro do Morumbi, que pesou com a minha saída. Eu acho que foi um pouco precoce, mas acho que tudo que aconteceu da maneira que deveria acontecer. Então sou muito grato ao São Paulo, e a minha saída do São Paulo nunca coloquei em xeque a minha capacidade, que sem dúvida eu teria condições de fazer um bom trabalho no São Paulo, assim como eu tenho condições de continuar fazendo um bom trabalho no Vitória. Esse meu curto espaço de tempo como técnico, a minha carreira sempre foi muito desafiadora, desde o Guarani, Santo André, Água Santa, Juventude, e todos os lugares que eu passei eu entreguei alguma coisa. O torcedor de São Paulo tem muita gratidão, eu ouço isso muito quando eu converso com as pessoas nas redes sociais. Muito se fala que não deu certo. Eu prefiro falar que no início foi bom, não terminou como eu gostaria, mas que não deu certo eu acho muito pesado. Um título é sempre um título, eu fui o único do São Paulo na temporada, da maneira que foi, enfim, eu acho que foi válido também. Eu penso sempre pelo lado positivo das coisas. Thiago, Renato aqui, obrigado por atender a gente. Até nesse sentido de carreira, né? Eu queria perguntar para você essa questão das escolhas, né? Porque a gente fala muito de treinadores mais jovens, você veio fazendo o caminho de crescimento até chegar num clube de um centro maior, com uma tradição maior. E muito se fala que quando você bate nesse clube, e no seu caso que foi realmente mais precoce, o próximo passo depois de se estudar muito bem o que você vai fazer, porque às vezes é aí que se perde um pouco. A gente viu vários treinadores com capacidade no futebol brasileiro que acabaram sendo moídos por essa cultura imediatista, essa cultura às vezes de o fato de você ser jovem, aí se desqualifica porque é o estagiário, aí esse cara não tem estofo, você precisa ter cabelos brancos para estar na liderança de um clube grande. Como que foi pensado tudo isso, quando você sai do São Paulo, que caminho que eu vou tomar? Tenho certeza que sua família esteve muito envolvida com isso. Como foi lidar com isso também? Porque, cara, não tem como isso não te afetar. Pô, você sai do São Paulo e faz um trabalho bom já logo de cara. Como que foi tudo isso, lidar com isso e escolher o próximo passo? Boa pergunta. Eu acho que com calma, com sabedoria, as convicções, sempre na direção de Deus. Eu sou um cara que converso muito com a minha esposa, a gente dentro de casa, eu, meus filhos, minha esposa, nós somos muito fechados, e logo quando eu saí de São Paulo, no primeiro dia eu recebi algumas ligações, inclusive de uns 2 clubes de Série A, e eu estava com uma viagem marcada para assistir uns jogos da Champions na época, e aproveitei para ir com a família, para a gente passear um pouquinho, porque a reta final no São Paulo todo mundo sofreu um pouquinho, né? Os filhos, a esposa, porque foram tantas inverdades, tantas maldades das pessoas que aproveitam um momento de fragilidade ou um insucesso profissional para te atacar de maneira tão covarde. Mas enfim, faz parte, isso nos deixa mais forte, mais maduro, mais inteligentes, né? Para não ter tanta exposição pessoal e particular da minha vida, mais do que já tem, né, pela profissão, pelo cargo que a gente ocupa, a profissão que a gente tem. E quando eu aceitei o Vitória, sem dúvida, a gente pesou muito, e não vou negar que quando começou, eu cheguei lá e encontrei quase que uma terra arrasada na 8ª rodada, e sem muita perspectiva, muita desconfiança. Verdade. A gente sabia e sentia isso, né, no dia a dia. No primeiro jogo nós fomos eliminados da Copa do Brasil pelo Botafogo, um jogo de volta, onde o Vitória já tinha perdido o primeiro jogo no Rio. Aí a gente pega o Atlético Goianiense, que era o lanterna, nós éramos o lanterna, o Atlético Goianiense tinha 7 pontos na frente do Vitória, a gente perde dentro do Barradão por 2-0. E aí nesse momento eu chego em casa e falei, puxa, será que a gente fez a escolha certa, né? Então passam essas dúvidas, justamente por isso que você falou.
tantos bons profissionais que talvez se equivocaram no próximo passo. Esse foi um cuidado que eu tive. E depois, quando as coisas começaram a acontecer, né, então a gente começou a ter mais certeza de que era um propósito mesmo, e tanto é que, inevitavelmente, pelo meu retrospecto recente aí de Água Santa, Juventude, próprio São Paulo e agora o Vitória, inevitavelmente que surjam propostas, convites. Surgiram uns 3 aí, que eu sei. E surgiram convites antes mesmo de terminar a Série A. 2 ou 3 clubes também da mesma divisão que Exatamente. me procuraram, e eu não abri conversa com nenhum deles, meus representantes, porque eu entendo que eu tinha que concluir esse projeto justamente para tentar não cometer esse equívoco de escolhas aí na carreira, né, de tomadas de decisões que pudessem custar eu voltar lá para o final da fila e ter que remar novamente. Então, da mesma maneira, foi essa escolha da continuidade, de continuar no Vitória para 2025, iniciar um processo, participar do planejamento e tentar entregar um ano tão bom quanto esse foi de 2024, e consolidar um pouco mais. Eu acho que criar raízes, eu acho que isso é importante antes do próximo passo novamente. Ô Carpini, obrigado demais. Pô, excelente entrevista. O Carpini sempre fala muito bem, a gente sabe que nas coletivas, principalmente, ele fala muito bem. Gostei, achei bem sincero, falou bem centrado. Não tenho o que falar, quero saber o que é que você achou e o que é que você tá sentindo falta aqui no Canto de Conteúdo pra gente ir fazendo aqui vídeo pra vocês, tá? Tamo junto, é nóis, um abraço, valeu, fui. Gostei, aperta no gostei, valeu.